Fazer reabilitação após sofrer Covid-19 é extremamente importante. Muitas pessoas têm reclamado de problemas na voz, deglutição. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a fonoaudióloga Edileuza Martins, que veio para o nosso estúdio, topou conversar aqui com a gente, para nos explicar por que isso acontece, pelo menos que informação é essa que a gente precisa saber. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Vanusa, tudo bem? Bom dia a todos. É o seguinte, esses pacientes que passaram por um processo de Covid-19, que tiveram internados, que passaram por um processo de intubação, que ou foram traqueostomizados, provavelmente ou quase certamente eles vão ter um problema na voz e na deglutição. Eles vão ter uma voz mais fraca pelo fato de ter ficado muito tempo sem utilizar, que nem a nossa musculatura, quando vai para a academia, se você deixar de utilizar, ele vai ficar flácido. Então, essa voz vai ficar mais fraca. Com isso, vai ter uma proteção de via aérea ruim. Esse alimento ele não vai ir para o lugar certinho e ele vai ser introduzido para o pulmão, que vai prolongar essa internação desse paciente no hospital, fazendo que esse paciente tenha uma pneumonia, uma broncoaspiração. Então, o fonoaudiólogo ele entra dentro da UTI justamente para evitar esses danos, né? Esses danos com a voz e com a deglutição. E continua no ambulatório depois também, após alta hospitalar. Também a gente recomenda que esse paciente procure um profissional para continuar o tratamento. Pessoas que não passaram pela intubação, que não foram intubados, sim, no caso, eles também podem sofrer com esse problema? Pode sim. Inclusive a gente está tendo muito relato também de pessoas que tiveram a perda de olfato e paladar, que eu acho que são, se eu não estou enganada, 72% da população que teve Covid-19 teve a perda do olfato, do paladar. E a gente está tendo um relato muito grande também de pacientes que chegam no consultório me relatando, como se tivesse um nó na garganta. Não sei se devido à Covid, que é uma doença ainda que a gente tem pouco estudo, pouco se sabe o que está acontecendo. Mas tem sim, pacientes que não tiveram o problema de ser entubados ou não, também está tendo problema de voz pela tosse bastante, então isso prejudica a voz com certeza. É bem interessante o que a nossa fonoaudióloga está falando aqui, porque a gente estava agora há pouco conversando a respeito da questão dos cheiros, né? Existem pessoas que já estão há praticamente quase um ano e ainda sofrem com a questão do cheiro. No caso, eu tive Covid no ano passado, e só foi a questão do paladar, né? E do gosto, do paladar e do cheiro. E uma das coisas que marcou muito, que até hoje ainda me incomoda, é a questão do cheiro. Cremes de corpo, condicionador, shampoo, perfumes. É como se eles todos tivessem o mesmo cheiro. Está tendo muito relato também, o que a gente estávamos conversando, a inversão de cheiros. Então, esses cheiros, eles passam a ser cheiros ruins, insuportáveis. Cheiro de fumaça, de fezes, muitas pessoas relatam. O cheiro do café, do vinho. Eu estava lendo até uma reportagem de uma pessoa que trabalha com degustação de vinho, e ele disse que estava sofrendo muito, porque era o trabalho dele, a profissão dele era o vinho, e ele não sabia mais avaliar aquele vinho. Então, assim, para ele foi um processo bem complicado. E tem muito, a perda do olfato, do paladar e essa inversão. Mas a gente tem tratamento, a gente está tentando, junto com o otorrino, fazer o tratamento e a reabilitação dessa pessoa que sofreu com a perda do olfato e do paladar. Pessoas que passam mais tempo dentro do hospital, elas sofrem mais ou não tem nada a ver? De repente você pode não ficar tanto tempo, mas sair com o mesmo problema? Pode acontecer sim, depende muito do caso, da idade da pessoa, se ela tem alguma comorbidade ou não. Geralmente os idosos, eles podem até não ficar entubados, que é muito difícil, né? Não passar por um processo de traqueostomia, mas o idoso, pelo físico dele, pela história dele, pela hipertensão, pela diabetes, ele pode não passar por outros processos, mas ele pode se agravar sim e pode ter todos esses problemas de voz, de deglutição, pela idade, então pode acontecer sim. E a questão da recuperação logo depois?
ela é rápida ou vai depender de cada paciente? Depende de cada paciente. Nós temos pacientes que rapidamente se recuperam, que fazem o tratamento, que conseguem ir até o ambulatório fazer, depois dar continuidade. A gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Alguns pacientes eles não têm o acesso à reabilitação, depois isso é uma pena, depois do processo de hospitalar. Mas e consegue sim, a gente consegue ter uma boa, rapidamente, dependendo de cada pessoa. A gente tem um colega de trabalho que passou pelo Covid, foi um dos primeiros, mandar um abraço todo especial para o nosso querido Marcelo. E Marcelo, a gente percebeu que ele passou por todo o momento difícil do Covid, né? Mas ele conseguiu, de uma certa forma, recuperar rapidamente a voz dele, que é um profissional da comunicação. Eu estava até vendo uma reportagem dele essa semana, dele foi o primeiro, tudo era muito novo ainda, né? Nós não sabíamos, muito difícil, né? Do que poderia vir, o que veio, né, pra gente. Foi uma surpresa, inclusive até hoje a gente está todo dia, a gente aprende uma coisinha nova, sempre uma novidade, novo. Né? E ele, assim, foi abençoado, graças a Deus, porque é um profissional da voz, ele conseguiu se recuperar, mas ele disse que, se eu não me engano, foram 3 meses ainda que ele se sentiu assim, muito cansado, as pessoas referem o cansaço, a voz. Eu acredito que ele deve ter tido um processo de reabilitação com outros profissionais, né? Então, isso para você ver como favorece a reabilitação no pós-Covid, como é bom, como a gente vê a evolução dessa pessoa. A gente está falando do Covid, mas aí isso fica um alerta para quem está em casa e que não busca um fonoaudiólogo. Comunicadores, profissionais da voz como professores, né? Na verdade, representantes que acabam falando muito, profissionais que usam muito a voz. A dica, eu pergunto, o antes, o cuidar, o preparar a sua voz, procurar um fonoaudiólogo para você saber usar a sua voz, questão de respiração, a própria questão da máscara, né, que a gente está utilizando demais. Existem formas de você poder melhorar ou até mesmo, se tiver que passar por esse momento difícil, você está com tudo fortalecido? Tem. O que a gente está recomendando? Com o uso da máscara, o que a gente tende a falar mais alto, né? Para que a pessoa seja entendida e que ou consiga haver a comunicação. O que a gente está pedindo? Que a pessoa fale, se tiver que ficar de máscara, que é o ideal, mas que não der para tirar, fale mais claramente, fale mais pausadamente para que a pessoa te entenda. Se você sabe que vai fazer o uso prolongado da tua voz, antes, umas 24 horas, se possível, faça um repouso vocal, faça uns exercícios, procure um profissional adequado, capacitado, que possa te ensinar esses exercícios. Tem exercícios que você pode fazer em casa, fazer pelo menos um acompanhamento com fono, beber água. Gente, beber água é assim, a dica que fundamental, né? Para quem trabalha com a voz e até quem não trabalha, né? Por questão de saúde, uma cidade quente como Teresina, a gente tem um ressecamento de pregas vocais. Então, vamos beber água, falar mais pausadamente, falar mais devagar, articular mais a boca para falar, para poder ser entendido, e evitar fazer competição sonora. Competição sonora em relação... eu estou falando e tem um ruído de fundo, eu vou ter que aumentar meu tom de voz. Então, evitar, baixa a televisão, abaixa o rádio, evite ficar em lugar que tenha muita gente falando, para que tua voz não fique, você não force tanto ela e venha prejudicar. Então, todo mundo pode fazer essas pequenas coisas e, com certeza, sempre procurar um fonoaudiólogo para te encaminhar, para poder te ajudar, para ver se tem alguma coisa a mais atrás disso, se você ficou rouco, por quê. Então, assim, a gente sempre indica, procure um profissional. E vale lembrar, né, nossa fonoaudióloga aqui, que independente do Covid, a sua voz é sua ferramenta de comunicação, né? Independente do problema, existem outros problemas que não é só o Covid. As pessoas falam muito do Covid, mas a gente tem que entender que existem outros problemas que você utilizar essas dicas agora são muito importantes, são importantes, né? É verdade. Eu sempre brinco que a nossa voz é a comunicação. É tão ruim você falar e não ser compreendido, né? Ou você tentar se expressar e não conseguir, a pessoa não está entendendo o que você está falando. Então, a gente sempre pede para que
cuidem da voz, procure um profissional, não tem alguma coisa legal, tá ficando rouca, tá sentindo a voz mais fraca, procure um profissional para começar isso desde o início, tem tratamento, a gente consegue ter resultados maravilhosos. Existem pessoas que ficaram com uma tossezinha seca que incomoda, tanto quem está próximo, incomoda a pessoa. Só que a pessoa não tem problema nenhum, ela não tá com Covid, ela não ficou com nenhum... não precisa ninguém se assustar. E aí, hoje ninguém pode mais espirrar, ninguém pode mais tossir, não pode mais fazer nada, até porque todo mundo já acha, é Covid. Gente, não existe só Covid no planeta. Mais do que Covid, existem outros problemas também de saúde. Não esquece! Tem todas as mites, as renites, sinusites aí, né? E nesse nosso tempo aí, essas tossezinhas secas, de preferência, muita água, né? Muita água e evitar aquele... É o famoso pigarro, né? Aquele negocinho, aquela cosquinha. Deu aquela vontadezinha de tossir, toma um pouquinho de água. Ah, não é água gelada, viu, gente? Aquela água natural, tá? Ó. Então, deu aquela vontade de tossir, toma água. Isso aqui, ela é importante em alguns momentos para a gente fazer. Por exemplo, um paciente que está com problema de deglutição, eu vou pedir para ele pigarrear. Então, isso vai ser para ele uma prevenção. Mas fora isso, não é legal, viu? Porque você fica forçando as pregas vocais, fica ressecando mais ainda. Então, beba água natural. Muito obrigada pela sua presença. Amei estar conversando com você aqui. Obrigada. E são dicas importantes e que não é só para o Covid. É verdade. É para você levar para a vida. Para a vida, gente. Não é viu? isso? Procure sempre um profissional e não deixe essa situação adiante, né? Quem quiser te acompanhar, como é que faz? Tem o meu Instagram, @zanata, se precisar. E na clínica, né? Trabalho na clínica Cativar, estou disponível. Qualquer dúvida, então. tá bom? Muito obrigada.